Maristela, eu tava pensando aqui, como o solenoide pode interferir nas bússolas assim, né? Tudo bem, eu sei que é por causa do campo magnético, mas como é que surge esse campo? Tem algum ímã aqui nesse aparelho? Não, não tem ímã, Rosinha. Mas esse solenoide gera um campo magnético de grande intensidade. Olha só, do mesmo jeito que um campo magnético pode atuar sobre um condutor percorrido por uma corrente elétrica, um condutor percorrido por uma corrente elétrica gera campo magnético. Ou seja, uma corrente elétrica gera campo magnético. Como assim? Olha, vamos pegar aqui este fio, certo, Rosinha? Olha só, aqui nós temos então o nosso condutor. Agora imagine que nós estamos vendo este fio de frente. E quando a gente olha o fio assim, ele parece ser só um pontinho. Tá vendo essa circunferência em volta do pontinho aqui no centro? Esse pontinho indica que a corrente está saindo em direção perpendicular ao plano da figura, para fora. As linhas do campo magnético formam circunferências com centro no fio. E o vetor campo magnético B, num determinado ponto, é tangente à circunferência que passa por este ponto. E aí há uma outra regra da mão direita que nos ajuda novamente. Dá só uma olhada, Rosinha. Aqui está o nosso fio, certo? É só colocar o polegar no sentido da corrente e dobrar os dedos que eles indicam o sentido do campo magnético. E é fácil calcular o módulo deste campo magnético. E agora vamos voltar à nossa figura com o condutor imerso no campo magnético. Vamos ver como determinar o módulo do vetor campo magnético B aqui neste ponto P. É preciso lembrar que o módulo do vetor B é diretamente proporcional à corrente I e inversamente proporcional ao raio da circunferência R. Aí fica fácil. A expressão que relaciona o módulo do vetor campo magnético tem uma constante. Essa constante vale 2 vezes 10 a menos 7. Aí a gente obtém a expressão do módulo de B, que é igual a 2 vezes 10 a menos 7 vezes I sobre R. Maristela, me corrija se eu estiver errado, tá bom? Se uma corrente elétrica cria um campo magnético, então quando nós colocamos dois condutores, como esses dois fios aqui, por exemplo, próximos um ao outro, então o campo magnético de um vai atuar sobre o campo magnético do outro, né? Exatamente, Rosinha. E usando a regra da mão direita, nós conseguimos determinar o sentido e a direção desses campos magnéticos. E aí nós descobrimos uma coisa interessante. Eu já sei. Condutores percorridos por correntes de mesmo sentido se atraem. E condutores percorridos por correntes de sentidos opostos se repelem. Exatamente. E essa atração ou repulsão resulta das forças que os campos magnéticos gerados pelas duas correntes aplicam em um e outro condutor. Olha, dê uma olhada no seu livro de estudos após assistir a teleaula. Lá você vai encontrar mais detalhes sobre a ação dessas forças sobre os condutores. Ok, Gil. Você lembra quando a gente estava entendendo o funcionamento do motor elétrico? Lembra? A história da espira, dos carvõezinhos e tal e tal. Então, olha aqui, ó. Isso aqui, na verdade, é um conjunto de espiras, que a gente chama de bobina ou solenoide. Grande Vicente. Ah, o motor do liquidificador é acionado pela energia elétrica, que por sua vez provoca a formação de um campo magnético através do solenoide. Não é isso? Exatamente. Agora, eu vou ser honesto com você. Você sabe que eu sou curioso, né? Claro. Agora me bateu uma curiosidade, cara. Vai lá, Vicente, desembucha, vai. A gente já viu que quando a gente tem um condutor, um fio elétrico retilíneo, e ele é percorrido por uma corrente elétrica, ele gera em volta dele mesmo um campo magnético circular, tá certo? Tá certo. Agora, aqui no caso do solenoide ou da bobina, a gente tem um fio em curva, tá certo? E esse fio em curva vai ser percorrido pela corrente elétrica. E aí como é que fica? Então, é aí que o solenoide forma um campo magnético retilíneo. Ah, é? É, bem no meio, bem no centro dele mesmo. E é isso aí, Vicente, olha, quando o condutor é retilíneo, o campo magnético é circular. E quando o condutor é circular, o campo magnético é retilíneo, sabe? É, mas estou vendo aqui que isso nem é o mais interessante a respeito do solenoide. Ele é a base para fazer um elemento muito útil em vários aparelhos elétricos, inclusive o liquidificador. O nome desse dispositivo eu tenho certeza que você conhece, é o eletroímã. É o seguinte, você pega um prego, como este aqui, que é de aço, um material ferromagnético, enrola com este fio de cobre fino esmaltado e pronto.
Vai ficar assim. Aí você junta com uma pilha. E agora nós temos o eletroímã. Quando a corrente elétrica percorre as espiras, é formado um intenso campo magnético. Além da grande força que esse campo magnético pode exercer, ele tem também a vantagem de só funcionar quando a gente quer. Olha só. Ele só aparece quando a gente permite a passagem da corrente elétrica pelas espiras do solenoide. Veja só, se a gente soltar. E aí, gostou de aprender um pouco mais sobre eletromagnetismo? Então se prepare para a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Hoje você aprendeu como um campo magnético atua sobre um condutor percorrido por uma corrente elétrica. Estudou a força que surge da interação entre campo magnético e corrente elétrica. Conheceu o princípio de funcionamento dos motores elétricos. E aprendeu as características dos campos magnéticos gerados por corrente elétrica que percorre um condutor retilíneo ou em forma de solenoides ou bobinas. E como esses campos interagem. É isso aí, Vicente. Olha, a teleaula de hoje está acabando e a gente ainda não solucionou o problema do liquidificador. É isso que eu tô vendo, viu? Bom, pelo menos eu espero que você não tenha ficado com nenhum problema em relação aos aspectos do eletromagnetismo que a gente estudou aqui hoje, hein? E se você ficou com alguma dúvida, consulte seu livro e pronto. Exatamente. Olha, lembrando mais uma coisa. A próxima teleaula que a gente vai ter junto é a última sobre eletromagnetismo. E a gente vai aprender o que é indução eletromagnética. Você vai ver que é isso que está por trás de grande parte da tecnologia que a gente tem à disposição hoje em dia. Tá bom? Até a próxima. Até lá. Olha, isso aqui...